Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de estar participando desse evento tão interessante, tão importante, né? Sem dúvida alguma, é uma honra poder colaborar com essa iniciativa. Bom, o nosso assunto hoje aqui é PMOs no ambiente ágil. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vou compartilhar com vocês algumas ideias, enfim, algumas coisas que eu tenho visto por aí. E com isso, talvez, a gente possa obter um pouquinho de inspiração para os nossos próximos passos, em relação aos escritórios de projeto e como a gente pode utilizá-los em ambientes ágeis. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou Américo Pinto, sou chair da PMO Global Alliance, que é hoje a maior comunidade no mundo para profissionais em PMOs, cerca de 10 mil membros em mais de 80 países. Bom, essa comunidade ela tem vários projetos interessantes, projetos na área de pesquisa, como metodologias, certificações, tem uma premiação, que é a maior premiação no mundo para escritórios de projeto, que acontece anualmente, é o PMO Global Awards. Esse ano, inclusive, tivemos aí a alegria de contar com 64 países participando, e o vencedor foi o Bradesco. O Banco Bradesco do Brasil ganhou numa final disputada com a Eslovênia, com a Angola e com o Bahrein. Então são vários projetos que a gente vem conduzindo, e eu trabalho há cerca de 20 anos como consultor, professor, executivo, enfim, já tive dos dois lados da mesa, e vou tentar usar um pouquinho dessa experiência para passar para vocês algumas ideias. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, deixa eu falar um pouquinho sobre a questão do PMO, e depois a gente faz a conexão disso com a ideia da agilidade. Os PMOs, nos últimos anos, eles, na verdade, se consolidaram como algo que é comum dentro das organizações, Então, falar em escritório de projeto definitivamente não é uma tendência, é uma realidade. Se você pegar hoje, no Brasil, pegar as 500 maiores empresas, você vai ver que, eu diria fácil, mais de 95% delas têm ou já tiveram um escritório de projetos em algum momento da sua vida. E se nós pararmos para pensar, um escritório de projetos ele nada mais é do que a centralização de determinadas atividades relacionadas a projetos. Da mesma maneira que nos últimos 30 anos, algumas atividades como TI, como compras, foram centralizadas dentro de áreas, e antes não eram, era muito comum você ver essas coisas espalhadas dentro das empresas. Hoje você vê essas atividades centralizadas em busca de produtividade, em busca de especialidade. E os escritórios de projeto eles seguem uma linha muito parecida. São coisas que, de certa maneira, poderiam ser feitas de forma descentralizada, inclusive eram feitas de forma descentralizada antes dele existir. Então, cada um tinha a sua ferramenta, o seu método, cada um fazia de um jeito. E os escritórios de projeto vieram para puxar essas funções mais específicas, as quais a gente acredita que, centralizando, nós vamos ter ganhos efetivos em função disso. Bom, então é isso aí, é um escritório de projetos, não tem muito mistério. E aí vem a questão, poxa, tá bom, mas como deveria ser o meu escritório de projetos? Será que ele deveria ser estratégico? Será que ele deveria ser consultivo? Será que ele deveria ser ágil? Enfim, todos nós nos perguntamos sobre isso, as empresas vêm se perguntando sobre isso, também não é de hoje. Bom, a resposta para isso, pelo menos baseada nas pesquisas que a gente vem desenvolvendo aí nos últimos 10 anos, elas têm mostrado que essa escolha, ela na verdade não é algo tão importante e fundamental assim. O que eu quero dizer com isso? Em geral, o primeiro passo que a gente imagina na hora de estabelecer esse PMO a gente precisa escolher, nós vamos fazer um escritório estratégico, ou nós vamos fazer um escritório ágil, como se isso fossem escolhas. E na verdade, não são escolhas, isso são consequências, e eu vou explicar para você por quê. Quando nós falamos em escritório de projeto, um dos grandes desafios é a gente conseguir gerar o que eu costumo chamar de percepção de valor. Ou seja, as pessoas entenderem que aquilo que está sendo feito de fato vale a pena, de fato traz algum benefício. E isso não é algo fácil de se obter, especialmente se você tentar seguir modelos pré-estabelecidos. E por quê? Porque, em geral,
todo escritório de projetos, ele é como se fosse um prestador de serviço, e ele tem clientes. Esses clientes são o que a gente chama de stakeholders. Por exemplo, os diretores, os gerentes de projeto, que normalmente não estão dentro do PMO, os membros de equipe, gerentes funcionais, todos esses são stakeholders. E cada stakeholder ele tem uma necessidade, ele tem uma expectativa em relação ao trabalho que vai ser feito pelo PMO. E aí é que começa o primeiro desafio. Porque no momento que você chega com um prato pronto, né, você já chega ali com um tipo de PMO e é isso aqui que o meu PMO precisa fazer, você talvez não esteja considerando um dos fatores muito importantes, que é entender quais são os benefícios esperados por esse grupo. Eles não estão muito interessados no que você vai fazer como escritório de projetos. Eles estão mais interessados no que eles vão receber como resultado, como benefício. Em outras palavras, o teu stakeholder ele não quer saber de metodologia, ele quer saber talvez de um melhor controle de prazo e custo. O seu stakeholder ele não quer saber de treinamento, ele quer saber de pessoas capacitadas no momento que ele precisar. O seu stakeholder ele não quer saber de relatórios, ele quer saber de uma tomada de decisão mais rápida e confiável. Então veja que nós estamos mudando um pouquinho essa pegada, né? Ao invés de falar no que eu vou fazer, no que eu desejo, ele, na verdade, deseja receber, né, como stakeholder. E a partir daí você começa a montar o seu PMO de acordo com essas necessidades, ou seja, quais são as coisas que eu vou fazer que serão capazes de entregar aquilo que se espera. Esse é o grande ponto. Porque não adianta fazer tecnicamente algo perfeito se aquilo não gera o resultado esperado pelo seu stakeholder. Você nunca vai conseguir gerar percepção de valor, né? Então, esse é um ponto extremamente importante. Eu preciso entender na linguagem do stakeholder o que ele espera e a partir daí adaptar o meu PMO para que ele seja capaz de entregar esses benefícios esperados. Bom, no fim do dia você pode descobrir que o seu PMO ele é um pouco estratégico, é um pouco consultivo, é um pouco ágil, é um pouco, sei lá, é um pouco de cada coisa. Por quê? Porque não importa, você não precisa escolher uma delas. Na verdade, você precisa pegar as pecinhas do quebra-cabeça que fazem sentido para você e montar o seu PMO de acordo com a necessidade. Então, a gente se desprendendo um pouquinho desses modelos pré-estabelecidos, que são muito bonitos, em geral eles têm nomes bastante atrativos, né? Quem não quer ser um PMO estratégico, um PMO ágil, né? Tudo isso são nomes muito bonitos, mas que na prática, no dia a dia, não fazem muita diferença. O que faz a diferença mesmo é você fazer aquilo que precisa ser feito. Mesmo quando você não acha que aquilo ali é o que um PMO deveria fazer. Porque quem disse que um PMO deve ou não realmente fazer alguma coisa? PMO, como eu disse, é uma centralização de funções. As funções que você vai centralizar ou não dependem das necessidades, né? É por isso que os PMOs são tão diferentes. Se você pegar PMOs de 10 empresas e compará-los, mesmo empresas da mesma indústria, você vai ver que eles são completamente diferentes. E isso se explica exatamente pelo fato das necessidades serem diferentes. A única coisa que talvez eles tenham em comum é o nome. Às vezes nem isso, né? nem são chamados de PMO. Bom, então, entendendo isso, entendendo que para gerar percepção de valor, nós precisamos entender o idioma, né, do nosso stakeholder, entender o que ele espera em termos de benefício e aí sim criar um PMO que realize, que faça aquilo que pode realmente gerar os benefícios esperados. Nós estamos trabalhando com o conceito de Stakeholder Driven PMO. Né, um PMO orientado às necessidades dos stakeholders. Não orientado àquilo que você ouviu dizer que um PMO deve fazer, não orientado àquilo que você leu, não orientado àquilo que você achava, aquilo que você fez na sua outra empresa e foi muito bem sucedido, mas que se você repetir agora talvez fracasse, provavelmente fracasse, porque as necessidades são outras. Né? Talvez até aquele PMO que você estava fazendo ontem, lá no ano passado, e estava indo muito bem, a partir desse ano a necessidade muda, e se você não for capaz de se adaptar, você morre. Né? Então os PMOs eles estão a todo momento sendo desafiados, né? E isso é uma questão importante. Bom, vamos agora falar da questão da agilidade. Né? A agilidade não é nenhuma grande novidade, ela ganhou um destaque muito grande nos últimos anos, é algo extremamente interessante, né, para vários tipos de projetos, vários tipos de setores. Eu mesmo utilizo em muitos dos projetos que nós desenvolvemos aqui nessa comunidade global. Então, eu diria que a agilidade, apesar de toda aquela pegada da filosofia e tal, ela é muito mais um meio do que um fim.
né? Você ser ágil porque você tem que ser ágil não faz muito sentido. Na verdade, você é ágil porque isso de alguma maneira vai te trazer algum benefício. E inclusive uma das tendências que a gente vê no mundo é a questão da abordagem híbrida, né? Que ela é mais flexível no sentido de que você entende que precisa se adaptar. Não precisa seguir religiosamente nenhum caminho, porque todos os caminhos são soluções. E soluções fazem sentido em determinadas situações e talvez não façam em outras. Não só tecnicamente falando, mas às vezes culturalmente, né? Às vezes do seu ponto de vista da maturidade. Tem vários fatores que precisam ser considerados. Mas ainda assim a agilidade vem para o bem, não há dúvida alguma, né? E é algo que está fazendo com que a gente dê saltos importantes nesses últimos anos. Bom, e como é que isso encontra o PMO? Existem algumas pessoas que dizem que a agilidade é o fim do PMO, né? Que PMOs não fazem sentido dentro de um ambiente ágil. Bom, experiências muito bem sucedidas cada vez mais comprovam que isso não é verdade, porque mesmo num ambiente ágil, existe a necessidade, muitas vezes, de centralização. Né? É óbvio que a postura do PMO talvez ela seja diferente, mas não, assim, um não decreta a morte do outro, não faz o menor sentido e a realidade mostra isso. Né? Às vezes existem empresas que, no afã de seguir religiosamente aí as ideias novas que estão surgindo, elas acabam se precipitando e tomando algumas ações que mais à frente acabam se arrependendo. Então eu particularmente aposto, né, a minha carreira aí que PMOs não vão acabar por causa do mundo ágil, muito pelo contrário, eles vão se adaptar, eles vão se encaixar, né, dentro dessa nova visão quando isso fizer sentido. Né? Em outras palavras, a agilidade dentro de uma perspectiva do PMO ela é um meio. E por quê? Quando eu digo, por exemplo, um PMO ele vai oferecer um método centralizado, né, para gerenciar projetos. Ok, ele pode ser waterfall, ele pode ser ágil, ele pode ser um híbrido. Um PMO vai oferecer gestão de portfólio. Perfeito, a gente pode incorporar uma série de conceitos que vêm do Lean, que são muito interessantes. Né? Tem N possibilidades de você trazer para dentro de um PMO a questão da agilidade. E isso vai te trazer muitos benefícios. Mas, ao meu ver, assim como de muitos profissionais, não faz muito sentido você imaginar que uma coisa é em detrimento da outra, que seguindo uma linha te faz abandonar a linha anterior. Em geral, quem procura isso, das duas uma, ou está tentando te vender uma pílula mágica, né, aquela que vai ser a solução dos seus problemas, que obviamente não existe, ou está seguindo religiosamente alguma coisa sem parar para pensar. Porque às vezes é mais fácil, né, no dia a dia, na correria, a gente quer alguma coisa para se agarrar. Mas definitivamente esse caminho não faz muito sentido, justamente porque as coisas se completam, se ajustam. É muito difícil você ter uma disrupção em determinados setores, em determinados assuntos, como é, por exemplo, o planejamento. Assim, o mundo vem planejando, né, há muitos anos e não podemos dizer que é tudo um grande fracasso, muito pelo contrário, temos grandes projetos aí realizados e a gente precisa se adaptar, precisa melhorar, precisa evoluir, e aí novas ideias que permitem, né, uma abordagem mais adaptativa, uma abordagem mais talvez menos burocrática, isso tudo é sempre muito bem-vindo. Mas burocracia está associado ao gerenciamento de projetos tradicional? Não, a não ser quando é mal feito. Né? O PMO ele é um órgão de controle de burocracia? Não, a não ser quando é mal feito. Da mesma maneira que a agilidade é sinal de que cada um faz do jeito que quer e usa isso como desculpa para, na verdade, não fazer o que precisa ser feito, no afã de ser ágil. Você entende o que eu estou dizendo? Não, também não é isso a agilidade. Mas se for mal feito, vira isso. Então a verdade é que ferramentas, métodos, né, abordagens, processos, tudo isso quando é mal feito não funciona. Né? Então, mais uma vez, por isso a importância de se pensar bem, eu diria que escritório de projetos, gerenciamento de projetos, são coisas que não... É difícil você ter algo, né, que diga assim, olha, está aqui, essa é a solução. Não tem, né? Realmente não tem. É um conjunto de coisas, e você vai juntando. Para algumas empresas faz sentido juntar dessa forma, para outros faz sentido juntar de outra. Então a minha recomendação seria o seguinte: se você acredita que PMOs vão acabar por causa da agilidade,
a gente pode fazer uma aposta, tá? Eu aposto contigo que não. E segundo lugar, eu realmente recomendo que você entenda que isso tudo vai se adaptar, que a agilidade é algo importante, que vai trazer muitos benefícios, como já vem trazendo, tem empresas que vêm se transformando positivamente, mas tem um certo ceticismo saudável, né? Um ceticismo saudável, no sentido de que tudo é útil, desde que utilizado da forma certa, no momento certo, né? Considerando os benefícios que você espera. Então, o escritório de projetos ele ainda vai ser útil durante muitos anos, até porque é um movimento normal dentro das organizações de centralização. A questão da agilidade é algo que vem, eu diria, principalmente para algumas áreas, vem como um ar fresco, né, para se repensar a maneira que se faz as coisas. E essas duas ideias, quando juntas, podem trazer benefícios muito maiores. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que é para plantar, né, uma sementinha na sua cabeça, e principalmente porque é muito fácil, né, a gente olhar e falar assim, puxa, o meu escritório de projetos não deu certo, né, ele não deu certo porque ao longo do tempo ele perdeu o patrocínio, né, o apoio que ele tinha, porque éramos ou não éramos ágeis, ou seja lá o que for, mas o que fez ele fracassar foi o fato de que ele perdeu o patrocínio. Isso é muito comum, muito comum. Mas para pensar, será que a perda do patrocínio ela é a causa de fracasso do seu PMO ou ela é a consequência do fracasso do seu PMO? Quando a gente fala de percepção de valor, a gente está falando que os teus stakeholders precisam entender e reconhecer o valor do trabalho que você está fazendo. Se com o tempo esse apoio começa a se perder, é porque não há reconhecimento, certo? E aí a pergunta é, você fracassou porque você perdeu? Ou você perdeu porque você fracassou? É algo a se pensar, né? Será que essa falta de patrocínio ela é uma causa ou ela é uma evidência do seu fracasso? É algo a se pensar. Muitas vezes a gente chega com ideias prontas, coisas que vão solucionar todos os problemas, pílulas mágicas, receitas de bolo, e nada disso funciona no mundo dos projetos. E infelizmente, né, seria ótimo se funcionasse, mas não funciona. A tendência é que em alguns anos, poucos em geral, se perceba que há muita espuma, né, e de fato pouca coisa de valor. Mas temos esse ambiente que é muito propício para uma evolução, muito propício para a gente, de fato, conseguir resultados melhores para as nossas empresas e também para os profissionais que estão envolvidos, né? E não há dúvida alguma que o mundo ágil ele vai trazer muitos benefícios ainda, sempre quando utilizado com cautela, né? E entendendo que é mais uma solução, não é a salvação de absolutamente nada, como nenhuma outra solução na área de negócios, né, na área de administração, poderia tentar ser. Então, acho que é isso, pessoal. Tá bom? Olha, sucesso para você, né? Sugiro que você entre lá no site da nossa comunidade, é pmoga.com, PMO Global Alliance, pmoga.com. Você pode se associar à nossa comunidade mundial, é gratuito e vai ser muito bem-vindo para participar de vários projetos interessantes que nós temos, inclusive no mundo ágil. Temos aí alguns projetos legais sendo tocados, tá bom? Então, um grande abraço, sucesso e obrigado pelo convite, né? Por estar participando desse evento tão bacana. Tchau, tchau, tudo de bom!